Protestos em massa contra Putin crescem na Europa e pelo país inteiro, e o povo russo treme de raiva. Observe de perto esta multidão registrada pelo Moscow Times. É a região de Kursk, que viu o lado brutalíssimo da guerra. No início da semana, 200 civis revoltados cercaram a sede distrital de Sujansk. Não foram mísseis ucranianos que os levaram às ruas. Segundo o Moscow Times, informações de campo verificadas, levou-os às ruas a suspensão estatal dos pagamentos mensais vitais de 65 mil rublos, cerca de os $650, a vítimas de desastres. Moradores da fronteira relatam não conseguir nem obter licenças de moradia sob pretexto legal. O governador Alexander Kinstin confessou: a situação piorou ainda mais. Fundos foram transferidos para outros projetos para impulsionar a economia regional. Estado confiscou o último centavo de suas vítimas de guerra, cobrindo déficit. Mais de 150 mil civis estão agora sem teto e sem dinheiro. Agora, traídos, cercavam prédios públicos em protesto. O preço brutal da batalha de Kursk atingia Putin em cheio. Enquanto os cofres estaduais esvaziavam, a paciência acabava. A raiva daquela multidão era só o começo. Para ver melhor raiva e rebelião, vamos ao Palácio do Kremlin. Veja o clima na reunião de 8 de dezembro de 2025 do Conselho de Estratégia e Projetos Nacionais. Concentre-se na calma no rosto de Putin e nos cenários cor-de-rosa nos papéis. Este é um universo paralelo completamente isolado do mundo exterior. Se observar o que discutem na mesa, acharia que Rússia não está em guerra, mas em pleno milagre econômico. Eles vão aumentar a dinâmica gradualmente, moderadamente. Ainda precisamos de ajustes, manter inflação moderada também, conforme prevê o Banco Central. Putin, PIB sinal de mais 1%, inflação 6%, país pronto para guerra longa. O premier Mishustin vai além, fala em 10% apesar das sanções. Segundo o Kremlin, está tudo bem. A Rússia está de pé. Mas agora estou tirando vocês daquele salão estéril do Kremlin e trazendo-os para a Rússia real. Esta é a economia que Mishustin diz ter crescido 10%. Olha aquelas mãos. Elas não lutam para se abraçar, e sim para pegar uma cartela de ovos. Elas não compram números de Putin, tentam sobreviver. Se cidadãos de um país se atropelam por proteína básica, então tabelas de PIB ali são puro desperdício de papel. Inflação real não é 6%. Provavelmente supera 100% nas etiquetas das prateleiras dos supermercados. Estas imagens provam: a ambição de grande potência de Putin falhou num corredor de supermercado. Eis quando a burocracia ergueu bandeira branca. Encare os olhos do governador de Samara, Fif. Perceba bem como escolhe as palavras. Ele diz que há crescimento, mas em seguida acrescenta que é em uma direção negativa. E agora estou levando vocês daqui para o coração do comércio russo. Observe esta imagem, postada nas redes por um lojista russo. O lugar nas imagens já foi um showroom lotado de móveis de luxo. Mas agora, só se ouve a voz sombria do dono, mistura de tristeza e raiva ecoando nas paredes vazias. É a história de uma falência, uma rebelião. Governador de Samara admitiu: vitrine russa vazia, como esta loja. Ao admitir recessão em todos os setores, o governador de Samara desmascara as fantasias que Putin conta no Kremlin. Até mesmo o governador que ele próprio nomeou está agora dizendo que o imperador está nu. Este é o cúmulo da ironia. Era uma vez, a TV estatal russa e autoridades espalhavam propaganda. Tudo ia muito bem. Mas agora, apenas Putin está fazendo isso na tela. Até a TV estatal, porta-voz mais leal de Putin, não sustenta mais universo paralelo. Você vê o medo nos rostos dos âncoras. Eles não estão mais falando sobre vitória, mas sobre o desastre iminente. Mídia tradicional já prepara o público para a espiral de morte da economia que se instala. Mentir tornou-se impossível até para eles. Colapso não é só econômico, gera terremoto político. Lojas vazias que viu, corrida por ovos nos mercados e protestos raivosos nas ruas, simbolizam a erosão do apoio a Putin.
Agora, o povo russo se sente traído e está abandonando seu líder, que os deixou com fome e frio nas ruas. A propaganda de Putin não funciona mais. Até TV estatal e governadores expõem ao público, explodindo na cara dele. E a solução para este problema é, claro, a economia. Porém, ao contrário dos sonhos de crescimento de Putin, como disseram TV russa e autoridades, coisas vão mal. Putin falhou, mas tinha um trunfo. A economia russa vive de vender gás e petróleo pela rota mais curta, mas portas fecham, uma a uma. A raiva interna se espalhou para os aliados de Putin no exterior. Em novembro, Ucrânia atingiu o CPC Kazakh em Novorossiysk. Putin perdeu essa receita. Esta instalação fazia quase 2% da economia petrolífera mundial e a Rússia lucrava muito. O cancelamento deste gasoduto tanto cortou uma fonte significativa de renda para Putin, quanto desencadeou uma crise séria com o Cazaquistão. Outra renda de Putin veio da Turquia. No entanto, acordos de GNL-Turquia-EUA, em setembro, e queda nas compras turcas de gás e petróleo russos também estreitaram a brecha. Mirar navios russos em portos ucranianos afastou empresas turcas e estrangeiras do Mar Negro. Após danos a apenas 3 petroleiros no Mar Negro e um no Senegal, a turca Besiktas Donizelik retirou 15 petroleiros de rotas russas. Portos do Mar Negro como Novorossiysk são um dos 5 das exportações marítimas russas de petróleo e gás somam um dos 3 do orçamento. Mas, se a tragédia de Putin se limitasse à decadência interna, seria tida como crise administrável. Agora, porém, o fogo avança além de Moscou e do Mar Negro. Sonho de Putin por Rússia maior também arde nas capitais dos aliados fiéis do Kremlin. A última opção de Putin, aliados europeus, fecharão-lhe as portas de forma muito mais explosiva. Primeira parada, Eslováquia. Ao assumir o poder, Fico abriu o jogo para cumprir promessa a Moscou. Sua estratégia era assustar o povo eslovaco com uma crise de energia, apresentando a dependência do gás russo como uma questão de segurança nacional. Fico constantemente contava a seu povo o conto de fadas de que, sem a Rússia, congelaremos, sem a Rússia, morreremos. Porém, o muro do medo colidiu com memória democrática eslovaca e ruiu na semana de 22 de novembro. As ameaças imprudentes de Fico contra a União Europeia e seus aliados desencadearam os eventos e violaram normas diplomáticas. Quando Fico ficou diante das câmeras, desafiou Bruxelas: não cortem o gás russo. Se fizerem, levarei a UE à justiça. Processarei vocês. Ele não percebeu que declarava guerra, não a Bruxelas, mas ao povo. Essa frase foi a gota d'água. Os eslovacos viram líderes defendendo a agenda do Kremlin, não os interesses de Bratislava. Fico falou não como o primeiro-ministro da Eslováquia, mas como o gerente regional da Gazprom. Resposta em 17 de novembro, aniversário da Revolução de Veludo, tapa histórico. Fico achou que sufocaria protestos com repressão, mas manifestantes criaram método não violento, deixando o regime impotente. A revolução do giz, eles não tinham armas, nem pedras, apenas giz colorido. As ruas de Bratislava viraram manifesto que as barreiras policiais não contiveram. A cidade inteira oliu até a chuva. Palavras de giz nas calçadas cercaram. Segundo o relatório de campo da Euractiv, essas ações puseram Fico na defensiva e encerraram seu domínio nas ruas. O simbolismo desta ação é imenso. Fico pode censurar a mídia, pode silenciar as estações de televisão, mas não pode remover as calçadas. Ao escrever Fico para Moscou, o povo mostrou ao seu primeiro-ministro a rota que ele deveria seguir. Esses slogans ecoaram não só na capital, mas por todo o país. Onde aparecia o nome de Fico virou outdoor pedindo sua renúncia. Embora a mídia do Kremlin minimizasse protestos como grupos marginais, agências internacionais divulgaram a verdade mundialmente. Os números não mentem. De acordo com dados verificados pela AP News, mais de 50 mil pessoas se reuniram em Bratislava em 17 de novembro.
É um número enorme para um país pequeno como a Eslováquia. Proporcionalmente, isto é um levante popular. Capital e cidades industriais, feudos prófico, rebelaram-se. A Reuters informou que mesmo na cidade oriental de Kashitsa, 20.000 pessoas foram às ruas. Dados bastaram para desmentir mentira de Fico. Povo me apoia, só as elites da capital contra mim. 20.000 pessoas em Kashitsa são uma sentença de morte política para Fico. Mais tenso, milhares de Linton Chaves. Este gesto tem um significado histórico. Em 1989, com o comunismo ruindo na Tchecoslováquia, fizeram isto, dizendo aos líderes: é hora, peguem chaves e vão. Fogo eslovaco cruza Danúbio. Atinge bastião europeu de Putin. Hungria de Orbán. Orbán vinha incutindo medo em Bruxelas e no próprio povo com a imagem de líder intocável que cultivou por muitos anos. Porém, eventos da semana de 22º de novembro mostraram fragilidade dessa imagem. A crise na Hungria não se limitou a protestos de rua, como foi na Eslováquia. Pelo pânico do regime, virou caso criminal orquestrado pelo Estado. Eleições e alta de Magyar. Regime de Orbán descontrolou-se. A mídia governista em pânico obteve e publicou ilegalmente os nomes, endereços e dados pessoais de mais de 200.000 apoiadores da oposição. É escândalo de vigilância sem precedentes na história húngara. Este escândalo, descoberto pelo jornalista Pán Szabocs, causou um terremoto na política húngara. O objetivo era intimidar o público. Era um recado: vigiamos você, sabemos quem você é, porém, saiu pela culatra. Em vez de se esconder em casa, pessoas lotaram o grande comício em Gór. Péter Magyar desafiou o império do medo de Orbán na frente de dezenas de milhares de pessoas, dizendo: nós somos a maioria e não temos medo. O pânico de Orbán gerou inconsistências fatais na política interna e na retórica internacional. Por anos, o primeiro-ministro húngaro vendia ao povo o conto de fadas de que a Rússia é poderosa e, se não nos dermos bem, nos esmagará. Mas, em entrevista ao CEO da Springer, Matthias Döpfner, minou a própria propaganda. É absurdo a Rússia atacar a OTAN, pois não tem força suficiente. Somos muito mais fortes. O resultado é claro. Não só o povo russo, até seus últimos amigos europeus abandonam o navio. Pessoas rebelam-se contra governador local em Corsi. Desconhecidos incendeiam prédio distrital em Caxira. Soldados descobrem famílias devastadas na frente e ficam à beira do motim. Tudo isso faz parte de um ciclo caótico e não estruturado que está acelerando o colapso do sistema por dentro. Este é um bumerangue lançado pela própria Rússia, agora alojado em seu próprio coração. Essa destruição começou com a estratégia de sufocar a base logística da Ucrânia, mas esmagou a de Moscou ao tentar arrastar a Europa ao caos. Uma luta por pão nas ruas, uma luta por abrigo em casa e uma guerra perdida na fronteira. Enquanto o Conselho de Desenvolvimento de Putin vende sonhos, Rússia acende o estopim da guerra civil e de levante popular. Então, o que acha deste tema? Deixe sua opinião nos comentários. Na PPE Global, seguiremos buscando a verdade. Obrigado por nos escolher.